Uma boa tarde a você, meu irmão, minha irmã. Que alegria nós podemos juntos vivenciar esse momento de oração sob um carisma que Deus confiou a cada um de nós. O carisma de ser família, o carisma Missão Belém, né? Como a Leni dizia também, Fernando, nós saímos agora de um momento fortíssimo de formação, né? O Domingo Tabor, onde nós fomos ainda mergulhados, enxertados ainda mais na beleza de ser Missão Belém e de assumir, de ser responsável por tudo aquilo que Deus nos chama, que Deus nos pede. E assim nós devemos caminhar. Então, com alegria, dando encaminhamento a este momento de grupo de louvor, eu quero então permanecer junto com vocês e orar com a palavra, né? Rezar, partilhar a palavra de Deus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ricardo, né? Sou também da comunidade Missão Belém. Nós, como Missão Belém, você que tem acompanhado o grupo de louvor, você percebe que nós vivemos a pobreza mesmo, né? Porque cada dia nós estamos num lugar. Hoje, graças a Deus, Deus nos deu a casa do Fernando, da Fernanda, da Sarinha. Tá aqui junto conosco também o Pedro. Olha, uma grande alegria. Nós estamos aqui e que você também possa vivenciar junto conosco esse momento. O tema, como o Fernando já dizia, convertei-vos e crede no Evangelho. Sem mais delongas, toma aí a sua palavra, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 20. Marcos 1, do 14 ao 20, né? Um tema muito profundo que de fato fala muito ao nosso coração, fala muito aquilo que no Diário Espiritual também nos falava hoje, né? Para nós buscarmos buscarmos somente os frutos do Espírito, deixar de lado os frutos da carne. O Evangelho não, Diário Espiritual, né? Nos dizia hoje durante o dia. Marcos 1, 14 a 20. Talvez a tradução seja um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Vai dizer assim, versículo 14. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eu vou ler de novo, é um texto pequeno, então nós podemos aí, eu falei que ia até o 20, mas não vão até o 20, é só o 14 e o 15. Então 14 e 15 novamente. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. Dizia ele, cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós. Você pode dar um beijo aí na sua Bíblia? E juntos nós podemos aplaudir a Sagrada Escritura com muita força. É a boca de Deus que quer nos falar. Meu querido, preste atenção que neste texto nós podemos identificar que aí as últimas palavras são de fato duas ordens do Senhor para nós. Duas ordens, dois verbos no imperativo. O que é o imperativo? É uma palavra mesmo de ordem. Então está escrito ali, convertei-vos. É uma ordem. E crede no Evangelho. Convertei-vos e crede. Duas ordens que o Senhor nos dá. Então, isso demonstra que essas são duas ações urgentes e imprescindíveis para a salvação da nossa alma. Duas ações que nós devemos tomar o quanto antes, que não é um pedido do Senhor, não é uma sugestão do Senhor, mas é de fato um mandato, uma ordem. Convertei-vos e crede no Evangelho. As duas ordens, então, são converter-se e crer no Evangelho. Vamos falar então das duas ações de forma separada, apesar de elas serem profundamente, intrinsecamente ligadas, né? Muito ligadas. Mas vamos falar das duas ordens de forma separada para nós podermos mergulhar ainda mais na riqueza do Evangelho, que é uma fonte inesgotável, uma fonte de sabedoria que é inesgotável, uma fonte de conversão que é inesgotável. Então, vamos começar pela realidade de converter-se, a conversão. O que é conversão? Bom, aqueles que dirigem, né, no vocabulário aí normal, a conversão é, na verdade, mudar de direção. Você vê a plaquinha para aqueles que dirigem, que fez o CFC, que passou no CFC, tem uns que repete, mas se você passou no CFC, tem ali o Pedro, e aí, Pedro, vai fazer? Vamos saber, vamos ver se logo mais. Tem a setinha assim, ó, se você pode converter, mas se ela tiver um tracinho vermelho, quer dizer, proibida a conversão proibida. Converter-se é mudar de direção. E olha, no vocabulário religioso, na realidade de fé, ele quer dizer a mesma coisa. Quer dizer sim também mudar de direção. Alguém que estava caminhando em direção, né, às realidades de pecado, de prazeres ilícitos, em última análise, caminhando para a perdição, para o inferno. Então,
muda drasticamente a sua rota e passa a caminhar na direção de Cristo, passa a caminhar na direção de nosso Senhor. E olha, note que a noção de caminho, de percurso, ela é exata para isso, irmãos, porque existe de fato um caminho de volta a ser percorrido. Não pense qualquer um de nós que tivemos uma vida aí desregrada, uma vida perdida e que de hoje para amanhã decidi ser de Deus e as coisas já mudaram. Não, existe um caminho de volta a ser trilhado. Por isso eu já quero trazer uma palavra que seja alívio para o seu coração. Se você viveu uma conversão, teve uma vida desregrada, viveu uma conversão, uma mudança de rota, meu querido, as dificuldades ainda vêm. Não fique achando que eu fiz a decisão errada, não vai dar, eu acho que eu não sou capaz. Não. As dificuldades estão aí porque é um caminho que você vai fazendo. Você vai fazendo um caminho de volta, de todo esse caminho, vamos dizer, você chegou num lugar, numa rotatória, e você pegou a direção errada em algum momento da vida. Então tudo aquilo que você andou para a direção errada, vai ser preciso que você volte pelo mesmo caminho, voltando até o lugar da vontade de Deus, e a partir daí você passa a seguir na direção certa. Então não fique desesperado se dificuldades estão aparecendo, é isso mesmo, é um caminho de volta até chegarmos ao nosso Senhor. Antes de nós entrarmos de fato, na realidade do que é a conversão que nós precisamos viver, é interessante que nós saibamos que nem toda mudança de caminho, nem toda mudança de comportamento, nem toda mudança de hábito é necessariamente uma conversão a Cristo. Ela pode ser uma conversão, mas que entre para um outro caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso, em algum momento da minha vida, mudar de caminho, mudar de atitude, por causa de algum convencimento racional, da razão. Pode ser que alguém tava lá, eu vejo as pessoas que começam que se tornam aí fitness, sei lá, que estavam indo para um caminho errado na alimentação. Eu me alimento bem, mentira. Estavam indo num caminho errado da alimentação, e aí por um convencimento racional, alguém diz, a realidade do médico, alguém diz, e essa pessoa muda de realidade, passa a se alimentar de forma diferente e tudo mais. Olha, isso aí foi um convencimento racional, foi uma conversão, mas não é uma conversão a Cristo. E pode ser, irmãos, que alguém num caminho, de repente ouvindo uma pregação, participando de um dos retiros aí, Yeshua, Ruá, Caná, o Fanuel também, algumas conversões nós já vimos das crianças, ou então participou de algum outro encontro e achou bonita as palavras, achou bonito o discurso, e muda de atitude unicamente porque o discurso convenceu a mente, a razão. Ou então pode ser que alguém participou também de um retiro, de alguma coisa, teve contato com a Missão Belém ou com alguma outra comunidade e achou legal, sentiu-se bem no meio das pessoas e decidiu começar a caminhar diferente porque queria fazer parte daquele grupo. Deixa eu dizer uma coisa pra você, esses motivos humanos não deram pra esta pessoa uma conversão. Isso não é uma conversão a Cristo. E uma atitude como essa, ela pode sim depois se tornar uma conversão verdadeira a Cristo, mas se ela ficar somente no convencimento racional ou no sentir-se bem no meio das pessoas, ela fatalmente, quando acontecer alguma atitude, alguma palavra que não concorde a pessoa, ela vai embora. Ou quando tiver uma decepção com pessoas, porque gostava de estar lá, sentia-se bem e agora não sente-se mais, vai embora. A conversão acaba, entende? Porque não era uma conversão verdadeira a Cristo. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2010, existe uma citação de Santo Tomás de Aquino, onde ele diz que nenhuma conversão acontece por iniciativa humana, mas é sempre uma graça de iniciativa divina. É Deus quem vem com a sua graça, meu querido. É Deus quem vem com a sua ação poderosa, sobrenatural, sua ação salvífica, e de alguma forma infunde em nós a sua graça, uma graça habitual, uma graça especial, e nos faz mudar de comportamento, mudar de direção, mudar de caminho. Olha, uma conversão que acontece dessa forma, ela pode enfrentar crise, ela pode enfrentar queda, ela pode enfrentar turbulência, mas ela nunca se desfará, sabe por quê? Porque foi obra de Deus, e a obra de Deus, ela é para sempre. Os chamados e os dons de Deus são irrevogáveis, vai dizer lá em Romanos. Os chamados e os dons de Deus são irrevogáveis, então a pessoa permanece. Agora sim, nós podemos entender quais são as conversões. No diário de ontem, o padre Jean Pietro falava sobre isso.
os 3 níveis da conversão, né? Os 3 tipos de conversão, né? Isso aí tá explícito, tá escrito e tá explicado de uma forma melhor num livro chamado As 3 Vias e as 3 Conversões, de um teólogo chamado Garrigou Lagrange. Se você puder ler alguma coisa dele, com certeza você vai sair muito feliz, muito feliz. Mas o Padre Gianpietro, de forma muito bela, falou ontem no diário. Eu não quero repetir aquilo que o Padre Gianpietro falou, porque se você quiser ouvir o que ele falou, você pode ouvir o diário de ontem. Eu quero, na verdade, trazer alguma coisa que vá nos ajudando também no caminho, somando aquilo que ele já foi dito, baseando-se também na realidade do teólogo Garrigou Lagrange. Então ele diz assim, que as 3 vias ou as 3 conversões, quando se fala de vias, nós podemos chamá-las, e foi isso que o padre falava ontem no diário, a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Ricardo, que nome estranho, porque esses nomes, né, iluminativa até parece que é iluminar, purgativa, pensa em purgatório, unitiva se unir, mas o que quer dizer isso? Olha, falando então em conversões, a gente vai entender e explicar esses fatos. Então a primeira conversão, a primeira das conversões é aquela que, né, dizia Santo Agostinho, né, que era a conversão das lágrimas. É aquele momento em que nós descobrimos que Deus sempre nos amou, mesmo em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos pecados, né? Mesmo em meio a tantas coisas, Deus sempre nos amou. E quando nos encontramos com esse amor, nos dispomos a mudar, a abandonar o pecado, né? A abandonar aqueles pecados mais grosseiros, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que usava droga não usa mais, aquele que era arrogante busca não ser mais, aquele que era briguento não é mais, aquele que assaltava não assalta, enfim, muda. Então nós manifestamos nesse momento um amor de servo para com o Senhor. O que isso quer dizer? Nós amamos a Jesus porque recebemos ou receberemos algo em troca. Seja aquela graça, aquele arrepio, aquela coisa do amor, de um primeiro amor, seja até mesmo a recompensa do céu. E aqueles que estão somente dessa forma, somente buscando essa recompensa, eles têm ainda um amor de servo para com o Senhor. Quer dizer, eu devoto um amor e recebo alguma coisa em troca, recebo uma paga em troca. E essa aí é a via purgativa. Por que purgativa? Porque é o primeiro momento onde a gente arranca as coisas mais grossas, onde a gente arranca as coisas mais latentes da nossa vida. Primeira conversão. A segunda conversão, né, é a conversão onde nós desejamos, a partir daí então, ofertar a Deus mais do que uma retribuição por um favor, mas sim atos de amor desinteressados. Irmão, você imagina um marido que tem um checklist no caderno dele e ele tem assim, ó, ele vai olhar assim no final do dia e fala assim, de manhã dei beijinho na minha esposa quando eu saí. Aí ele faz, ok. Trabalhei pra poder levar Não, fiz o café e deixei pra ela. Ok, tava combinado assim. Trabalhei pra poder levar o salário pra casa. Ok. Né? Cheguei à noite, dei um outro beijinho nela. Ok. Né? Depois brinquei com o menino. Ok. À noite dei um beijinho pra dormir. Ok. Esse é um bom marido? Responde você aí, eu não ouvi. Meu querido, uma pessoa que todos os dias faz um checklist de algumas coisas que são obrigação dela, ele não é um bom marido, não é uma boa esposa, porque tá fazendo as coisas somente por obrigação, encontrou uma obrigação. Um bom marido, uma boa esposa, alguém que ama, alguém que de fato tem amor por um amigo, por alguma outra pessoa, de fato quer amar de forma profunda, dando além do que lhe é obrigatório fazer. E é aí que está a graça desta segunda conversão. É amar a Deus mais do que somente fazer, né, o jovem rico. Ó, eu quero ir pro céu, eu quero ser perfeito. Tá bom, então você vive os mandamentos? Ele, sim, mandamentos, ok. Você faz o quê? Sim, desde pequeno. Aí Jesus falou, então dá um a mais. Isso não tá na lei, mas faz um a mais. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. Esse a mais ele não soube dar porque ele não amava, ele era um cumpridor de regras. E aí, essa segunda conversão quer nos levar a deixar de nos relacionar com o Senhor apenas como servos para com o seu Senhor, e sim como amigos, dar além do que somos obrigados a fazer, né? O mínimo,
né, o mínimo, né? Ofertamos mais de forma livre. Eu estava ouvindo, para estudar para essa pregação, eu ouvi uma pregação numa palestra do padre Paulo Ricardo, e ele falava assim: ninguém faz um plano de vida, um planejamento de longos anos dizendo, eu quero a minha vida inteira receber um salário mínimo. Ninguém faz assim. A pessoa, quando faz um plano de vida, ela faz um plano de crescer na carreira, de tudo mais. É o quê? De dar a mais, não ficar no mínimo indispensável. Então essa aí é a segunda conversão, é a via iluminativa, quando o amor de Deus nos ilumina e nós percebemos que nós podemos dar mais. E a terceira conversão, meu querido, a terceira conversão é então a realidade ainda mais profunda, de união profunda com o nosso Senhor, a ponto de ser chamado, aí sim, um amor esponsal, ou seja, o amor de uma esposa com o seu marido, na alma. A esposa e o marido se tornam uma só carne, se tornam uma só alma. Esses dias eu fui me confessar e o padre dizia isso pra mim: olha, você e sua esposa são uma só alma, um só espírito, vocês são um. A pessoa que vive essa terceira conversão se torna um com Deus. E deixa eu dizer uma coisa pra você que talvez você não saiba. Nós estamos aqui pelejando para sair da primeira conversão, passar para a segunda. E se Deus nos der a graça de passar da segunda para a terceira, que é mais ou menos na linguagem de Santa Teresa de Ávila, da quinta morada para lá, uma pessoa que chega nesse nível de união, nesse nível de amor com o nosso Senhor, pasmem aí, você está sentado, segura na cadeira, uma pessoa que chegou a esse nível, ela já não é mais capaz de cometer um pecado mortal. Ah, Ricardo, você tá brincando. Todo mundo diz pra nós que nós somos um pecador, que vamos ser pecador o resto da vida, que santo é só no céu. Sim, mas se Jesus falou pra nós, sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo, ele falou isso porque é capaz, nós somos capazes de viver isso. Isso é possível de acontecer. E aí eu vou te explicar como pode acontecer. Não é que alguém tá te obrigando, a partir daí não pode mais pecar mortalmente. Não, é porque o amor é tão grande por Nosso Senhor que a pessoa já não é mais capaz de ofender. Quer ver um exemplo? Imagina se eu pegar você aí, eu não sei quem tá assistindo, eu sei lá, eu vi umas mensagens do Marcelo, da Rosângela, lá no YouTube, a hora que eu tava, antes de entrar aqui pra pregar. Então, Marcelo, imagina assim, eu pegar você, eu não sei se você tem a senhora, vossa mãe viva, vamos supor que sim, então eu pego você e falo: Marcelo, venha comigo assim, vamos lá na casa da sua mãe e vamos dar um tiro na cabeça dela? Aí você vai falar: não, pelo amor de Deus, esse pecado eu nunca vou cometer. Mas você não vai cometer por quê? Porque você é obrigado a não cometer? Não, porque o amor que você sente por ela te impediria de cometer esse pecado. Uma pessoa que chega na via unitiva, que chega na terceira conversão, ela ama tanto a Deus que desta mesma forma, ela é incapaz de ofender o nosso Senhor. Ih, Ricardo, tô longe disso. Hashtag é nóis, também tô. Então vamos aí, vamos crescer, vamos buscar a presença de nosso Senhor, vamos nos unir a Ele, vamos amar ao Senhor, vamos dar para Ele mais do que é obrigado. Olha, trazendo para a realidade da Missão Belém, olha, uma pessoa que caminha bem, que ama o Senhor por meio do carisma Missão Belém, não é uma pessoa que faz certinho diário espiritual, célula catequética, escola de pastores, vai na formação. Não, é a pessoa daqueles testemunhos que a Tati falava hoje do William, na hora do Tabor, que precisava de participar da formação, mas estava no trabalho, começou a chover, não tinha como sair, sentou na calçada molhada, pegou um guarda-chuva e com o celular na mão assistiu a formação ali, porque não é que ele estava obrigado, seria perfeitamente, né, justificável ele dizer: estava chovendo, eu estava no meio da rua, não tinha como assistir, mas tinha sede. E aí ele demonstrou mais amor, mais do que ele era obrigado. Uma pessoa que faz as células catequéticas, não é que faz essa semana eu tenho que fazer essa, eu faço essa. Tem gente, meu querido, que já tá pedindo, eu e a Priscila somos anjos nas fraternidades, tem gente que já tá pedindo mais, cadê as próximas, eu quero mais, porque ama. Entende? Vamos amar ao Senhor, ir além do que nos é apenas pedido, entre aspas, obrigado, e aí nós conseguiremos crescer na conversão, ultrapassar as etapas das conversões, passar a via purgativa, iluminativa e, quiçá, chegar na via unitiva. Amém, queridos? Daqui a pouco eu volto na realidade da conversão. Vamos então para a realidade do crer. Depois os meninos me falam o horário aí, porque senão eu me perco. Minha boca é grande, eu gosto de falar. Crer é um ato humano muito mais comum do que nós imaginamos, irmãos. Mesmo aquela pessoa que se diz ateu é crente, velho. Ele crê. Sabe por quê? Porque ele crê que quando ele abre o chuveiro dele, vai sair água e não ácido. Ele crê nisso. Ele crê que quando ele senta no ônibus, o motorista não vai botar o ônibus pela ribanceira e vai jogar. Ele crê que o motorista vai andar nos caminhos certinho.
Ele crê que o pedreiro que construiu o prédio que ele mora, nós estamos num prédio aqui, nós estamos no primeiro andar, né? Tem o térreo e nós estamos no primeiro andar. Tem mais quantos andares pra cima aqui, Febo? Tem mais 14 aqui, irmão. Eu tenho que crer que o pedreiro que fez esse prédio aqui, que ele não fez zoado, porque senão os 14 prédios caem em cima de mim. Eu creio. Entende? Nós estamos o tempo todo exercendo isso. Só que assim, quando isso é aplicado, né? O crer em nosso Senhor, o crer num sentido teológico, o crer num sentido religioso, aí as coisas mudam. Eu quero aqui tomar o Catecismo da Igreja Católica, saiu metade dele aqui. Cadê a outra metade do bicho? Eu não sei nem onde foi parar a outra metade do meu catecismo. Tá aqui debaixo. Apareceu aqui. É, irmão, eu uso muito, né? Tá até rabiscado aqui, ó. Tá aqui. Parágrafo 154 do Catecismo da Igreja Católica, diz assim, ó: crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Veja só o que eu acabei de falar. Não contraria nem a liberdade nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Então assim, crer em Deus não é dizer que 2 mais 2 é 5, entende? Ou que você tem que crer no triângulo quadrado, nas coisas que são ilógicas. Não. Crer é profundamente lógico, mas é de uma lógica muito mais profunda. E aí ele finaliza assim, dizendo no parágrafo 155: crer é um ato da inteligência que assente, né, que adere, que dá assentimento à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Então nós damos ali a nossa contribuição, mas é Deus quem vem com a sua graça e nos ajudar a crer de verdade nele, a crer naquilo que não se vê. Está escrito lá em Hebreus: a fé é o fundamento da esperança, é crer naquilo que não se vê. Numa outra tradução vai dizer: a fé é o fundamento da esperança e a oportunidade de possuir aquilo que ainda não se tem. Entende? Isso é crer. Mas olha só, no contexto desse evangelho, porque o evangelho estava dizendo crer no evangelho. Então o que isso quer dizer? Quer dizer crer na boa nova, na mensagem que Cristo quis nos deixar, na mensagem de salvação, a mensagem salvífica que Deus nos deixou por meio da sua igreja. E aí é nesse ponto que nós entramos numa realidade delicada. Sabe por quê, irmãos? Eu vou talvez deixar algumas pessoas ali com a pulga atrás da orelha, mas isso é uma verdade. Nós corremos o risco de estar crendo numa fábula. Ricardo, não estou entendendo. Pode ser que nós não tenhamos entendido a verdadeira mensagem do evangelho e por isso estejamos seguindo uma doutrina estranha. Pode ser que você ainda não entendeu o que é a verdade do evangelho. Está cheio de gente falando do amor no nome de Cristo, usando o nome de Cristo para falar do amor, mas está falando na verdade de uma covardia. Dizendo que, olha, a Igreja Católica não pode falar, por exemplo, que de fato o homossexualismo é algo que é pecado e vai levar alguém ao inferno se permanece naquilo. Aí fala: Ricardo, mas assim, você assim machuca as pessoas. Não, querido. Falta de amor é deixar... Imagina uma pessoa que você vê, você está lá no alto de um morro e você está vendo uma pessoa que está sonâmbula andando em direção ao precipício. Aí eu vou falar pra você: acorda ele, dá um murro na orelha dele pra ele acordar, sair do sonambulismo, acordar do sono. Aí você fala assim: não, mas eu vou atrapalhar o sono dele, tadinho. E aí você vai deixar ele caminhar pro abismo e ele vai morrer. Então, a verdade do evangelho, ela é, por muitas vezes, ela é... Talvez tenha muita gente crendo, né, em um lugar longínquo, lá como que é o Padre Paulinho fala? Lá no Alasca, tem gente ali às vezes na fraternidade que a gente às vezes pede para chegar mais firme com as pessoas, para dizer, para botar a pessoa para caminhar. É o que o padre falava hoje no Tabor, né? A pessoa se sente pressionada porque você está dizendo para ela que ela precisa se alimentar. E aí tem gente que fala: não, mas a gente tem que tratar com amor. Gente, não existe mais. Entende uma coisa? O amor maior é querer o céu para a pessoa. O amor maior é querer o céu. E aí você tem que fazer tudo para que essa pessoa vá ao céu. E existem algumas coisas que não dá pra gente ficar entrando, porque senão vai longe. Tem tema para mais de meta nisso aí. Mas pode ser que então a gente não entendeu isso ainda e tá crendo no evangelho por meio de uma fábula, achando que Jesus é uma fofura somente, é uma coisa, sabe? E que nunca exige nada de ninguém. Olha, isso aí é um pensamento, desculpa falar assim, isso é um pensamento demoníaco. Jesus é um Deus que nos ama. E por isso, por muitas vezes, ele nos corrige. Está escrito lá, né? Tem gente que fala assim: Deus não castiga não. Esse Deus... Olha, gente,
Leia a Sagrada Escritura. E está escrito lá: eu castigo aqueles que eu amo. Você que é mãe e pai, dá um castiguinho pro filho de vez em quando? Tem que dar para corrigi-lo. Deus faz assim também. Então não acreditemos numa fábula. É por isso que lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 9, o profeta Isaías está falando para o rei Acás. E algumas coisas ele está dizendo dentro de uma realidade terrível que ele estava vivendo. E ele diz muito claro para o rei Acás: se não creres, não compreendereis. Se de fato não creres e não deres um assentimento verdadeiro de fé, não compreendereis estas verdades. E aí eu vou caminhando já para o final da pregação. A encíclica que o Papa Bento XVI escreveu, praticamente 80-90%, o Papa Francisco finalizou e depois promulgou, porque o Papa Bento já tinha renunciado, chamada Lumen Fidei. No número 24, ela traz uma luz tremenda para nós em relação a essa realidade. Eu vou pegar aqui no meu celular, porque para nós podermos ver isto aí. Diz assim a encíclica Lumen Fidei. Deixa eu pegar aqui de lado que é mais fácil de ler. Este texto lido sobre esta luz faz-nos concluir que o homem precisa de conhecimento, precisa de verdade, porque sem ela não se mantém de pé, não caminha. Sem verdade, olha só, sem verdade a fé não salva e não torna seguro os nossos passos. Seria uma linda fábula. A projeção dos nossos desejos de felicidade, algo que nos satisfaz à medida em que queremos nos iludir. E então reduzir-se-ia, quer dizer, se reduziria a um segmento bom que consola e afaga, mas não permanece sujeito, bom que consola e afaga, mas permanece sujeito às nossas mudanças de ânimo, à variação dos tempos, incapaz de sustentar um caminho constante na vida. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Está dizendo que se eu fico moldando o evangelho àquilo que eu quero, aquilo que eu acho que tem que ser, da maneira que eu quero, e a gente vê um monte de gente fazendo isso, dizendo que não concorda com a Igreja Católica, aí saindo, né? Cada um iniciando uma doutrina com um olhar, com uma coisa. Se eu vou fazendo dessa forma, o evangelho se torna uma fábula moldada aos meus caprichos. E ele, olha só, sem verdade a fé não salva. Não venha me dizer da salvação pela fé se a fé não está baseada numa verdade. Numa verdade. Faça uma reflexão sobre a fé que você tem vivido, meu querido. Faça uma reflexão sobre a fé que você tem experimentado, que você tem exercido, de que forma ela tem agido, né? De que forma ela tem sido feita, tem sido exercida, de que forma? Será que nós temos sido humildes o suficiente para nos dobrar diante das situações em que nós estamos errados e nos dobrar então a doutrina perfeita da Santa Igreja Católica, nos dobrar a doutrina dentro do carisma Missão Belém, ou do carisma onde você estiver, ou na paróquia onde você participa? Será que nós temos nos dobrado? O apóstolo Paulo diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo. Sabe o que quer dizer isso? Não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Transformai-vos quer dizer mudai de forma na renovação do espírito, e o espírito se manifesta por meio da igreja. Tomai a forma que Cristo quis te dar por meio da igreja. Quebra o teu topete. Quebra essa arrogância, essa vaidade de querer ter a verdade. Se dobra. Reconheça que você não sabe tudo. É somente assim que crer no Evangelho vai nos levar à salvação. Enquanto nós ficarmos achando e ficarmos debatendo sempre com as pessoas que querem nos formar, que Deus nos colocou como superiores nossos, e às vezes querem nos formar, às vezes querem trazer para nós verdades que nós não estamos enxergando, enquanto nós ficarmos rebeldes, enquanto nós ficarmos inconformados com a situação que Deus quer nos dar, nós nunca encontraremos a verdade. A verdade acontece onde tem humildade. Um copo que já está cheio não aceita que mais nada entre nele. Esvazie-se, querido.
Padre Léo tem uma pregação muito bonita com relação a isso. O nome dela é Como Bambus no Getsemane. E ele falava, né, que os bambus, mesmo no alto do Getsemane, que é um lugar onde venta muito e tudo mais, os bambus eles permanecem porque eles não são rígidos, eles sabem se dobrar. E porque eles não são cheios, eles são vazios e conseguem receber. Dobre-se. Sendo assim, meu querido, a nossa fé só é verdadeira se ela está em estrito acordo com a verdade que a igreja nos demonstra, sob a interpretação do evangelho segundo o magistério e a tradição. Se assim não for, se você faz do evangelho, faz malabarismos do evangelho para poder justificar as suas atitudes, saiba bem, você está adulterando a verdade e você está seguindo uma fábula. Concluímos então com tudo isso que a conversão é um caminho de volta para Jesus, que provavelmente durará toda a nossa vida e vai sendo vencido gradativamente com perseverança e constância. Perseverança e constância. Nosso Senhor não falou que seria salvo aquele que fizer muitas coisas. A palavra do Senhor no Evangelho é aquele que perseverar será salvo. Aquele que continuar. Vem pedrada, vem porrada, vem crise, vem luta, vem dificuldade, vem perseguição, vem um montão de coisas, vem aridez, vem todas as dificuldades. Aquele que perseverar será salvo. Aquele que perseverar será salvo. Aquele que ficar na verdade vai ser salvo. Porque a Igreja Católica é a coluna e sustentáculo da verdade. É o lugar onde nosso Senhor quis depositar a sua verdade. E não é a sua verdade, a verdade. Porque não existe a minha, a sua e a do outro. A verdade é uma só, doa a quem doer. A verdade, tem poder coercitivo. Ela se impõe. Eu não posso chegar aqui, vocês não estão vendo aqui, mas aqui tem uma prateleira aqui. E eu não posso achar que não tem nada aqui, né, e tentar pular e passar direto. Eu vou bater a cabeça. Eu não posso achar que aquela porta que está fechada, dizer que ela está aberta e tentar passar direto, que eu vou bater o nariz nela. A verdade é a verdade. Ainda que outros digam ao contrário. Pode alguém dizer aqui, não, Ricardo, vai, você consegue. A onda, desculpa aí, né? A onda coach de hoje, assim, né? Então o cara fala assim, não, você tem força, irmão. Pensa positivo e você vai conseguir atravessar a porta. Porque assim, né? Crê na força do pensamento. Eu posso até me deixar enganar com isso e vou falar, eu consigo. E a hora que eu for, eu vou bater a cara na porta, porque a porta está fechada. A verdade, não adianta tentar fazer motivação porque ela não muda. Em segundo lugar, em primeiro concluímos que a conversão é o caminho de volta. E, além deste caminho, temos a fé, que é como uma bússola, que vai nos indicando o caminho para Cristo. Isto é, vamos percebendo se estamos no caminho certo, quanto mais vamos nos assemelhando a Cristo e àquilo que nos ensinam a igreja e os santos. Se você vai se assemelhando, se você é aquela pessoa que já consegue fazer como a Madre Teresa de Calcutá. Um dia ela foi pedir esmola para os doentes, para os pobres dela, e ela estendeu a mão, bateu na porta, estendeu a mão para a pessoa e falou assim, você podia dar alguma coisa para os meus pobres? Aí a pessoa cuspiu na mão dela. Ela guardou a mão, fez assim e falou assim, isso aqui, essa parte aqui é a minha. Agora você pode dar alguma coisa para os meus pobres? Se você já tem a coragem de fazer como São Francisco Xavier, que a primeira conversão acontecida no Japão não foi por causa da pregação dele, foi por causa da atitude. Ele estava pregando lá no meio do Japão, pregando a palavra de Nosso Senhor, pregando Jesus Cristo, o único Senhor e o único Salvador. E de repente veio uma pessoa no meio daquela pregação e cuspiu na cara dele. Sabe o que ele fez? Limpou a cusparada e continuou pregando sem nem dar atenção para o que tinha acontecido. E vai dizer na história dele que um homem que estava naquele lugar falou assim, se a fé deste homem é capaz de fazer ele passar por isso e continuar pregando a palavra, eu quero seguir essa fé, porque ela é poderosa demais. E a conversão aconteceu por causa da atitude dele. Se você é capaz de ir como São Damião de Molokai, que quando tinha uma ilha lá em Honolulu, no Havaí, onde estavam só os leprosos eram mandados para lá, tava um surto de lepra, pegou lepra, vai para a ilha, pegou lepra, vai para a ilha lá em Molokai, vai para a ilha de Molokai, vai para a ilha de Molokai, e perceberam que aqueles homens e mulheres que estavam na ilha estavam sem sacramentos. E um dia, dentro da ordem dos jesuítas, foi perguntado, quem quer ir lá para a ilha de Molokai?
Padre Damião foi o primeiro a levantar a mão. Ele sabia que aqueles que pisavam naquela ilha nunca mais podiam voltar para a civilização. E ele ainda assim quis sacrificar a sua vida para poder ir lá e ministrar os sacramentos para aqueles homens e para aquelas mulheres. Aí tem gente que pode ter até um pensamento romântico e falar: Nosso Senhor então protegeu ele, guardou ele da lepra. Não, ele pegou lepra e ele morreu leproso, junto com aqueles que eram leprosos lá, mas morreu dando sacramento para eles. Quanto mais a nossa vida for se assemelhando à vida dos santos, a vida de nosso Senhor, que deu a vida por nós na cruz, a vida daquilo que a igreja nos diz sobre a caridade, sobre a entrega, quanto mais nós estivermos nos assemelhando a isso, mais nós perceberemos que estamos no caminho certo. Irmão, conversão é algo que nós fazemos todo dia. Conversão é algo que todos os dias nós temos que ir garimpando, galgando, todo dia eu tenho que ir arrancando, né? Tem uma oração, eu esqueci o nome do santo, que está até no catecismo, que diz assim: Senhor, vai tirando o que existe de mim e dá-me somente a Ti. Dá-me o Senhor, né? Dizia Santa Teresinha do Menino Jesus: amar é tudo dar e dar-se a si mesmo, não é dar as coisas, é dar a si. E aí eu vou me doando e vou resignando as minhas vontades, vou deixando de lado aquilo que são as minhas vontades para fazer a vontade de nosso Senhor. Aí eu vou me convertendo a cada dia. E a fé, que é o caminho, é a bússola, a verdade da igreja, vai me mostrando que esse é o único caminho que me levará à salvação. Amém, meus irmãos? Que Nossa Senhora nos dê a graça de que nós possamos ser, né, embebidos em tudo isso que foi dito. E digo uma coisa mais para você. Aquele que aqui vos fala não é alguém que vive na plenitude de todas essas coisas que falei. Quem diz, só pode pregar aquilo que vive. Não é isso, irmãos. Você só pode pregar aquilo que você também está se esforçando para viver e que você acredita como verdade. Tudo isso que eu estou falando aqui serve mais para mim do que para você. Eu também quero aprender a me diminuir para que Cristo cresça, como dizia São João Batista, né? Que eu diminua e que ele cresça. Eu também quero me diminuir. Vamos juntos, matando as nossas vontades, matando o nosso homem velho, matando um leão por dia e fugindo do leão que ruge ao nosso redor para nos devorar, expulsando o demônio da nossa vida, não com gritos, não com outras coisas, senão com uma vida de santidade, senão com uma vida de busca de nosso Senhor. Te convido a fechar um pouquinho os teus olhos, se você se sente à vontade com isso. Olhar para a tua história, e é óbvio, todos nós sabemos que a nossa vida, né, a não ser que tenha alguém muito santo que aí nos ouve, e eu quero então pedir também a sua oração por nós, mas de uma forma geral nós sabemos que a nossa vida está muito longe de todas essas coisas. Porém, meus queridos, isso é verdade do Evangelho, isso é verdade de nosso Senhor. Deus não é incoerente, não nos pediria alguma coisa que nós não podemos alcançar. Nós devemos tender sim à perfeição, nós devemos buscar a perfeição, nós devemos nos doar para buscar sempre um ideal maior do que aqueles que nós já alcançamos. A palavra vai dizer isso, o apóstolo Paulo vai dizer: não importa a que grau nós chegamos, o que importa é prosseguir decididamente, o que importa é continuar. Se você quer continuar, você foi chamado para esse carisma, Deus tem uma graça dentro desse carisma para você. É nesse carisma que você vai encontrando tudo isso, quando você é coordenador, quando você é formador, quando você vai vendo as pessoas por muitas vezes desprezando aquilo que você diz, quando você vai vendo por muitas vezes as pessoas sendo rebeldes àquilo que você está tentando falar para ajudar, e isso vai fazendo com que você vá crescendo na humildade, porque vai crescendo na humilhação, porque vai se deixando humilhar e permanece firme, persevera. Deus tem um caminho de salvação quando você que não é formador nem coordenador, mas é membro, e por muitas vezes tem raiva de que alguém te diga o que você tem que fazer, e por muitas vezes não gosta de receber aí cobranças, ordens, outras coisas, e vai recebendo essas formações, essas correções, e vai engolindo, e sabe, de alguma forma o teu orgulho vai sendo quebrado, de alguma forma a tua arrogância vai sendo pisoteada, e de alguma forma Cristo vai crescendo em você. A palavra vai dizer que nosso Senhor resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Então, seja humilde nessa hora, feche os teus olhos, né? Se coloca na presença de nosso Senhor, bate na porta. A palavra diz: pedi e recebereis, batei e a porta se abrirá, buscai e achareis. Busca no Senhor isto, pede para o Senhor, diga: Senhor, eu não consigo sozinho, mas contigo, com a tua graça, eu alcançarei.
esses altos ideais, esses altos valores. Ajuda-nos, Senhor, nesta tarde nós vos pedimos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos.